Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você tá curtindo essa série, já vai deixando o seu like aí, que é pra gente saber que você tá gostando e pro YouTube saber também e espalhar essa boa notícia por aí, né? Já vai se inscrevendo no canal também, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e compartilha nas redes sociais com seus amigos. Traz mais gente para participar com a gente, tá bom? Sem mais delongas, vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Olá, maestro, tudo bem? Eu era muito desafinado e não conseguia cantar no ritmo. Hoje consigo entender a nota e reproduzi-la. O meu problema atual é que quando canto, parece que só faço imitar o violão. Fica afinado, mas não fica bonito. O que devo fazer? Acho que não consigo ter um timbre para cantar, não sei. Só imita o violão ficou confuso para mim. O que você quis dizer com só imita o violão? Quer dizer, você só segue com o violão, porque imitar um violão acho que meio difícil, mas assim, você precisa, na verdade, descobrir seu timbre. E descobrir seu timbre é cavidades. Então, usar as cavidades supraglóticas para você poder saber qual é o timbre mais interessante que você tem e qual a sua identidade vocal. Eu acho que deve ser isso que você deve estar buscando. Muitas vezes os meus alunos falam, eu queria cantar mais belo, sabe? Eu queria que fosse mais bonito. E eu sempre digo para os meus alunos que quanto mais confortável a voz estiver, mais bonita ela fica. Então, sempre ligue o conforto à beleza. Porque uma voz confortável, naturalmente, vai gerar mais beleza. Mas trabalhe cavidades supraglóticas para você encontrar o seu timbre. Qual é esse timbre? Independente se você está cantando com violão, ou piano, ou a capela. Tá bom? Olá, maestro. Gostaria de saber se existe diferença do registro de apito com whistle, pois sonoramente são semelhantes e fico confusa quando falam que aquilo que está acontecendo na voz é registro de apito ou whistle. Eu não uso esse nome, registro de apito. Eu, às vezes, uso registro de... E agora? Então, voltando. Eu não... Eu não uso esse registro de apito. Eu uso o registro de assovio ou whistle. É a mesma coisa. Mas provavelmente é a mesma coisa que você está dizendo. A prega vocal tá fechadinha, eu tenho um buraquinho lá no meio e assovio por ele, né? Um registro sobreagudo. É só... O whistle significa assovio, né? Então, é só inglês e português, tá? Boa noite, maestro. Tenho 2 perguntas. O top voice tem que ser colocado no forame magno? Qual a diferença entre belting e voz de corpo lírico na projeção? Tô confuso, mas vamos lá. Você tá colocando um registro e chamando esse registro de ressonância. A gente já falou sobre isso. Top voice tem que estar no forame magno. Top voice é um registro, então é borda. Não tem a ver onde ele ressoa. Eu posso colocar minha top voice em muitas ressonâncias. Então, de novo, registro é borda. Então, se top voice é um registro, significa que eu estou na borda tênue. Agora, onde eu vou ressoar isso, depende do que eu queira, tá? Depois você pergunta a diferença entre belting e voz de corpo lírico. Deve ser isso. Quer dizer, qual a diferença do belting para o canto lírico? Deve ser isso. Estou supondo. O belting, na sua maioria das vezes, é feito no registro modal médio e com muito menos massa recrutável. Ou seja, eu tenho um microfone para amplificar. No canto lírico eu não tenho. Então eu preciso de o máximo de fonte, o máximo de filtro, sem esforço e sem sopro, que é bem difícil. Então, muitas vezes pessoas vão se confundir. Vão achar que o belting é maior do que o lírico. Por quê? Porque quando ele assiste um musical,
Nossa Senhora. Quando ele assiste um musical, ele escuta aquele som grande, enorme. E aí ele fala, nossa, mas é muito maior do que um tenor lírico. Só que ele está esquecendo que tem um microfone amplificando aquilo, não é? E quando você assiste uma ópera, pode até ter uma microfonação de stage, mas não é igual. É somente para uma ambiência. Algumas casas não têm acústica para isso. Mas algumas não têm amplificação e simplesmente a voz tem que correr, a gente chama. Espero ter aclarado um pouquinho. Olá, maestro. Aqui é o Vinícius Cozan. Sou cantor iniciante e estou tendo como base de primeiros conhecimentos as suas aulas de TEV. Posso pensar que cantar uma música em teatro musical é tecnicamente transitar pelos subregistros do belting contemporâneo? Decorando os callings e manobras vocais dos passágios? Pensar assim é um bom caminho? Oi, Vini. Sim, eu acho que sim. Mas você tem que lembrar de uma coisa. Cantar não é somente fazer subregistros. A coisa mais importante de cantar é afinação. Então, afinação, agógica, não atravessar, tudo isso, frasear, tudo isso faz parte de cantar. Então, transitar pelos subregistros, você pode parecer uma maquininha só transitando. Se você consegue transitar, ótimo. Mas se concentra sempre em sou cantor de teatro musical, ou melhor, ator de teatro musical, preciso dizer o texto, preciso estar afinado o tempo inteiro, preciso estar na agógica o tempo inteiro, ou seja, sem atravessar, preciso saber subtexto, saber sobre a cena, é bem mais complexo. Então, eu geralmente coloco uma ordem para os meus alunos. Depois que eles já sabem tudo sobre subregistros, que eles conseguem transitar bem, eu coloco uma ordenzinha para cantar. Primeiro, afinação. Segundo, agógica. Terceiro, texto. Quarto, aí vem qualidade sonora. Aí vem subregistros, etc, etc. Quinto, interpretação. Se você seguir essa ordem, você vai ter uma ordem boa para estudar. Então, se o meu aluno não afina, não adianta eu ficar dando subregistros para ele, que é a quarta coisa. Eu preciso fazer ele afinar. E aí é um trabalho duro, né? Se a pessoa não afina. Se ela não tem ritmo e ela atravessa o tempo inteiro, às vezes eu mando pro sapateado, porque aí no sapateado ele vai aprender isso no corpo, né? Então, ainda tô na segunda, entendeu? É uma ordenzinha, então se concentra nisso, tá bom? Maestro, moro em Brasília e o clima aqui é extremamente seco. Fiz aula com uma aluna sua e ela me recomendou o uso de hidratação por lota. Gostaria de saber se realmente é eficaz o uso da lota e, se sim, qual a frequência para usá-la. Gostaria de saber também em que ela é benéfica. Muito obrigada. Então, o uso da lota, isso, seria para você, não para hidratar muito, mas mais para limpeza. Tem gente que tem muita secreção, etc. Para você poder hidratar, a melhor... Eu morei em Brasília, sei como é, tá? Para você se hidratar, eu geralmente uso um nebulizador. E, Fábio, pega um para mim, para eu mostrar aqui para eles. E esse nebulizador, o que eu uso é portátil. Então, ele vai na minha bolsa, vai comigo, só coloco o soro lá. Aqui. Esse aqui, por exemplo. Aí ele é pequenininho, daí eu tenho aqui e eu posso, durante os meus vocalizes, fazer a nebulização, inclusive, né? Ele já vem na quantidade certa para você fazer e geralmente eu faço quando eu tenho rinite, né? Então, de manhã cedo, antes de começar a cantar, às vezes eu faço um pouco, antes de dar aula eu faço também, quando termino, para sempre estar hidratando a prega vocal. Aí em Brasília é um pouco pior, então você pode fazer mais vezes ao dia, mas é somente soro e é muito tranquilo, ele fica na temperatura ambiente, é ótimo, tá bom? Maestro, percebi com a minha leitura do seu livro que você explica muito pouco o soul. Tem um motivo específico para isso ter acontecido? Tem, sim. Existem outros subregistros depois do soul, que são subregistros avançados, que eu não quis colocar no meu livro e eu deixei para que os professores capacitados
ensinem para os seus alunos. Por que o soul é tão pouco explicado? Porque como ele tem uma cor escura e na menina ele pode parecer uma voz de peito se ele for feito no registro errado, ou seja, se eu faço a manobra de meia cobertura na voz de peito, eu vou parecer estar fazendo soul, mas eu não estou no registro médio. Então, eu vou estar ampliando a minha voz de peito. Vai ser ótimo, mas eu não posso subir com isso. Então, eu tive uma preocupação bem grande em parar no soul, explicar mais ou menos o que é para que o professor capacitado no livro aí diga para o aluno, faz a manobra dentro do registro médio, para que você não faça de peito esse soul. Eu posso até fazer uma manobra de meia cobertura no peito, na menina, né, por exemplo, para melhorar os graves dela, para ela poder ter uma sonoridade mais negra, tarará, tarará. Mas à medida que eu subo, tenho que fazer top belting, tenho que fazer passádio, tenho que estar no registro médio, para que isso não suba com peso, porque se subir com peso, a pessoa vai gritar nos agudos. E essa era a minha preocupação. Por isso eu preferi citar o subregistro, deixar que o professor capacitado explique como a sonoridade é e todos os outros subregistros que vêm depois dele. Cover do soul de borda densa, cover do soul de borda tênue, soul no speaking, tem um monte. E esses subregistros, só professores capacitados vão poder te ajudar, tá bom? Maestro, qual dica você dá para professores de canto iniciantes e para quem pensa em ser professor de canto? Estude muito. Por quê? O fato de você ser um pesquisador na área de canto, estudar bastante, não somente uma técnica, mas vários tratados, ler tratados, fazer masterclasses, ir atrás de outros professores que já estão adiantados para você fazer aula. Por exemplo, eu tive uma pesquisadora que fez um trabalho com 5 professores de canto e eu fui um dos que ela escolheu para ela aprender um pouco sobre a técnica, para saber como é que um pensa, como é que o outro pensa, como é que o outro pensa. Isso é uma coisa boa, mas o mais importante é estudar, porque você só vai se tornar um bom professor com o tempo, porque a didática, ela vai melhorando com o tempo, você vai tendo experiências. Se você tem um mestre, você pode pedir ao seu mestre para assistir às aulas dele. Então, se você tem aquele cara que te ensinou, ele te capacitou, você teve aula de canto lírico com um tenor, e ele te ensinou tudo que você aprendeu. Aí, você quer começar a dar aula, você já está estudando, já está pesquisando, use o seu professor como fonte de perguntas e pergunte a ele se você não pode assistir algumas aulas, se os alunos permitirem, sempre. Né? Às vezes o aluno não quer, às vezes o aluno se sente constrangido, mas tem alunos que não. Os meus assistentes assistem às minhas aulas, porque eles têm ideias novas. O maestro sempre começa com meninas pelo speaking. Aí eu pego uma menina e começo pelo belting. Aí ela pergunta, por que começou pelo belting com essa daqui? Aí eu tenho uma resposta, depois da aula. Então, normalmente, eles assistem a aula, eles têm um caderninho, eles anotam todas as perguntas, depois eles vêm até mim e perguntam, por que naquela aluna você usou soul direto? E nem passou pelo cover belting? Tem um motivo. Então, por que você trabalhou tanto, por exemplo, a whistle no início da aula dela? Tem um motivo. Se ela tem whistle, vai me ajudar em uma série de coisas. Então, é legal você poder ter essa experiência com o seu professor. Se for possível, faça. Maestro, quanto tempo demora em média para o estudante de belting contemporâneo sem talento nato desenvolver uma voz que soa agradável e consistente? Acredito que sempre há espaço para melhora, porém, há um momento específico em que a diferença é perceptível? Olha, é uma pergunta muito difícil. Vou te dizer. Por quê? Eu tenho alunos que estudam e são muito caxias. Então você fala para ele, faz esse vocalize todos os dias durante 10 minutos, depois faz isso, traz a música pronta, tá sempre com a letra de có, com texto de có, tará. Esse aluno, em 2, 3 meses, vai ter uma mudança drástica na voz, assim. Alguns alunos, na terceira aula, já tem uma mudança muito grande, se são estudiosos. Tem aluno que chega na aula
e não sabe nem a letra da música, que eu passei para ele tem um mês, que muitos alunos fazem aula comigo uma vez por mês. Porque eu dou muita matéria, eles vão decupar toda aquela matéria, aí ele chega na aula lendo. Tá na cara que ele não estudou, então ele não sabe nem a letra da música, então com certeza esse vai demorar. Então tem alunos, isso é muito engraçado, que começaram juntos, 2 anos depois um estava no musical e o outro estava do mesmo jeito, cantando as mesmas coisas, com os mesmos problemas. Então não tem muito como saber. Eu acho que tem a ver com o professor, a didática do professor, tem a ver com o estudo do aluno e também com as facilidades musculares dele. E se ele tem dificuldades musculares ou neuromusculares, eu posso encaminhar para fono para que ele vá mais rápido ainda. Então, é um conjunto de várias coisas, tá? Maestro, o que é microwave e o que ela pode gerar para o cantor em relação a timbre e sonoridade? Olha, não vou responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque isso é pergunta para fono, não é pergunta para mim. Eu posso te dizer que existem teorias sobre, mas eu não vou responder essa pergunta. Porque existem teorias de que a microwave pode aumentar brilho, pode ter isso, pode ter aquilo, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito. Perguntas para a doutora Silvia, essa daí. Tá? Deixa eu só falar uma coisa antes da gente continuar gravando. Eu tô vendo que estão aparecendo muitas perguntas de musculatura intrínseca, de patologia, Isso não é uma coisa que vocês devem estar perguntando para mim. Aproveita para perguntar para mim coisas de música, coisas de canto, coisas de fisiologia ou de patologia. Isso a gente pergunta para um fono, né? Não é que eu não possa explicar, mas não é da minha alçada. E uma coisa que é muito importante aos professores de canto: não tente ser fono. Você tem uma função, é fazer seu aluno cantar. Conhecimento da fisiologia te ajuda, sim. Mas você não tem que fazer coach de fisiologia com seu aluno. Por quê? Primeiro que ele não está ali para fazer não está para fazer isso. Ele está ali para cantar. Primeiro que eu não tenho nem paciência de ficar fazendo isso. Não tenho. Se você exercício de língua, não tenho. Não tenho paciência, quero que meu aluno cante, tá? E eu tenho um profissional para isso. Ou, vou dar outro exemplo. O aluno chega e diz assim: professor, eu tenho um problema que eu sempre tenho coceira na ponta do nariz quando eu vou cantar, ou às vezes nem tô cantando, tenho coceira na ponta do nariz. Eu digo para ele: tem um remédio ótimo para isso. Vai na farmácia, você vai comprar tal remédio. Não, gente, não sou eu que faço isso. Existe uma pessoa para fazer isso. Chama-se otorrino. Então esse cara vai dizer para você o que é melhor para você, e geralmente a gente tem mais de uma opinião. O que eu posso dizer sim é: professor, eu tenho faringite de 15 em 15 dias. E o meu médico, junto com a amidalite, dói tudo, eu fico sem cantar. O médico quer fazer uma cirurgia para tirar minha amígdala. Aí eu pergunto: você já foi a um médico para ver esse refluxo, se você tem refluxo? Médico de estômago, certo? Então, vamos lá. Já fez uma endoscopia? Eu encaminho para um médico. E aí ele percebe que ele tem esse refluxo que está queimando ele de 15 em 15 dias. Porque não é normal isso. Então, eu já tive alunos assim, que eu encaminhei para um gastro e fez tratamento e parou essa amidalite. Por quê? Não está mais queimando. Estou dando um exemplo grosseiro, tá? Mas não sou eu que digo: bom, então já sei, isso aí é refluxo, você vai tomar isso aqui. Não é isso. Então a função do professor de canto, do fono e do médico são separadas, cada um na sua. Da mesma forma que um médico não vai chegar e vai dizer assim: eu acho que você deve usar mais a sua voz de cabeça, não faça belting. Não é a função do médico, a não ser que o médico seja professor de canto e fono. Existem pessoas que são, mas não é o meu caso. Eu já falei aqui, sou professor de canto. Na hora que eu percebo que tem algum probleminha na prega, mando para o médico.
trouxe o exame, vi que é uma patologia, um prenódulo, mando para a fono. Ajudo a fono? Claro que ajudo. Tenho como ajudar a fono a ir mais rápido? Tenho. Mas não é minha função, tá bom? Então, tentem me perguntar, mas, poxa, tem tanta pergunta de música interessante, tá? E guardem essas perguntas de patologia, sei lá, de microweb, por exemplo, ou músculos intrínsecos para uma fono, tá bom? Então, amanhã eu vou estar fazendo uma live com a doutora Silvia Pinho, às 19 horas, no meu Instagram. Essa é a hora de você fazer essa pergunta, entendeu? Aproveita, que aí você pode fazer esse tipo de pergunta de patologias e a gente vai falando juntos, eu vou dizendo qual é a minha função e qual é a dela, né, como fonoaudióloga, tá bom?